Olá, eu sou a doutora Tayane, estou acompanhada da minha sócia e irmã, doutora Thaís. Olá! Nós estamos começando mais um Primecast. E hoje, Thaís... Não, a gente tá por fora, porque veio mais uma super inteligente. Super esforçada. A gente vai ter que, se espertar, estudar. Doutora, a gente não vai conseguir conversar daqui a pouco, né? Não vamos. Não, mas ainda bem que aqui não é sobre odonto, assim, né? Então a vida pessoal a gente engana bem. Doutora Laís Chaves, formada em odontologia na UEM, especialista em pério pela UEM e mestrada pela UEM. Parabéns, doutora. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada, agradeço muito também a oportunidade de estar aqui. É uma honra estar com vocês. É uma honra pra gente você estar aqui. E vocês são muito humildes também. É que a gente não tem essa formação. A gente não tem um mestrado, né? A gente não tem um doutorado. A gente não tem uma pesquisa, Mas né, a Tayane? gente fica muito feliz de poder dividir. Que vocês que têm toda essa formação, Sim, dá essa oportunidade pra gente de... Não, e a gente fica feliz porque uma coisa que eu tenho percebido, assim, que Maringá tem excelentes profissionais, né? A gente tá bem cercado aqui pelos todos profissionais, que vieram, assim, todos são com excelentes uma profissionais. formação muito boa, assim, de renome, Uhum. e todos com muito amor pela profissão. Sim, Todos sim. que passaram aqui, eu achei muito bonito de todos. Também. Assim, igual semana passada a gente recebeu a Carol Zana, Uhum. e aí ela, porque odontologia é apaixonante. Eu falei, Quando que foi? ela, não, eu me apaixonei na faculdade. Eu acho tão bonito, né? Eu sempre fico encantada com as histórias. Mas você pode não ter se apaixonado exatamente na faculdade, mas você se apaixonou na especialização, né? Cada um tem o seu momento. Eu falo que cada um tem seu perfil, né? E, doutora, vamos começar porque eu achei muito legal a história, assim. Você falou que você é um milagre de Deus. Eu acho muito bonito. Não, é um milagre mesmo. Eu acho que a vida precisa ser considerada realmente em todos os estágios como um milagre. Mas a minha foi... Minha mãe, como eu estava contando, ela já estava fechando a fábrica, né? Tinha 7 anos de laqueadora. 7 anos. Ela já tinha fechado, né? Já fechou. Você veio de intrometida mesmo. Sim, porque era para eu estar aqui. Então... Conta pra gente, são quantos irmãos? Somos em 4. Um homem, ele é o mais velho, tem 15 anos de diferença. E 3 meninas, sendo que eu sou a última das 3. E veio após uma laqueadura. Após uma laqueadura. Sua mãe tinha... Imagina a cara da sua mãe quando ela descobriu que estava grávida. Então, é que assim, eu acho que a gravidez desejada é diferente daquela de ser amada, esperada. Porque mesmo que você não tenha planejado, meu Deus, como eu fui amada na minha vida, sabe? Não, então, mas assim, eu falo... tipo assim, não imaginava ter mais um filho. É uma e ser surpresa, agraciada, né, por Deus, assim, de Sim. ter mais um filho. Foi uma surpresa e o que minha mãe fala é que, assim, eu dou vida pra ela. É até engraçado, eu levo meu filho à casa dela, ela fala, meu Deus, filha, como eu fico renovada quando ele vem aqui. Vocês são realmente minha fonte de vida. Minha mãe já tem 72 anos, né? Sério? E é visível mesmo. Vamos à casa dela, parece que ela tá renovada. Que gostoso. É a raspinha do tacho. Sim. Morre de ciúmes, né, Thaís? Porque eu também sou. A Tayane também é raspinha do tacho. Também dá 11 anos de diferença. E também sou um milagre. E também é um milagre. Os médicos falaram pra minha mãe me abortar, porque ou eu ia morrer ou ela ia morrer. Nossa. Minha mãe já tinha perdido. Aham. Aí fui eu, a Tabata, e depois minha mãe perdeu um bebê. Daí, nos exames, né, naquela época que foram feitos, os médicos falaram, não, a senhora nunca mais vai poder ter filho. E veio essa coisinha E aí. olha nunca mais aí, né? Olha, nunca mais. Olha o nunca mais aí. Nossa. É que pra Deus não existe nunca, né? Não existe. Não, a gente tá 2 nunca mais aqui, 2 né? nunca mais. E graças a Deus. Graças a Chegamos Deus. Não. até aqui. Eu falei, eu quero Nossa, que viver bênção. muito, porque eu já passei por 2 milagres Por 2 de vida. milagres. Primeiro pra verdade. nascer e depois do acidente, né? Uhum. Não sei como eu saí viva dali. Então eu falei, nossa, eu quero muito viver. E sua irmã te tratava como boneca, Laís?
A minha irmã foi uma mãezinha também, né? Eu era uma boneca pra ela, realmente. As duas mais velhas te tratavam como boneca ou... A do meio tinha, assim, como ela era um pouquinho mais nova, ela também me tratava como a boneca dela, né? Mas a mais velha, ela me levou muito como uma maternidade até, sabe? Eu entrei na escola, já sabia ler e escrever, isso que eu só ficava em casa. E foi ela quem me ensinou. Então, muito devo a ela. Laís, conta dessa infância que você já estava contando pra gente, eu achei tão bonito. Então, como minha mãe tinha 4 filhos, ela acabava precisando sair para trabalhar. E os meus irmãos já eram bem mais velhos e eles estudavam, então eu acabava ficando sozinha em casa desde bem novinha, aos 3 anos. Só que quando meus pais me deixavam em casa, era um mundo que eu tinha para descobrir. Era bom, sabe? Eu gostava de ficar sozinha em casa também. Às vezes eu até ficava pensando, meu Deus, será que a minha mãe não fica com medo, né? E ela ficava me ligando toda hora. Filha, como é que tá aí? Eu falava, eu tô com Jesus e Maria. Eu tô com Jesus. Nunca estava sozinha, assim como eu nunca estou sozinha na minha vida. Mas assim, eu lembro que meus irmãos tinham muitos livros, muitos desenhos, muitas coisas. Então, o que eu fazia? Eles saíam, eu gostava de abrir os armários... E ver o que era. Eu falava, nossa, como será que é a juventude, né? Você explorava mesmo, né? Eu explorava. Eu queria saber como é que era o mundo deles, porque eu admirava tanto os meus irmãos que eu queria conhecer aquilo. E eu pegava os livros da minha irmã, eu abria e ficava sentindo o cheiro do livro. Meu Deus. Eu ficava vendo, aí eu pegava folhas que tinha e ficava tentando copiar os desenhos. Minha mãe falava que chegava em casa e tava às vezes falando inglês, porque eu ficava assistindo programas de TV que falavam inglês também, ou fazendo continhas, ou também, ela fala muito dos meus desenhos, que eu amava desenhar, então às vezes ela chegava em casa e eu estava debruçada no chão, com uma série de desenhos, e ela falava, nossa, que lindos os desenhos da Laís, ela cita isso até hoje. Ela fala que chegava a usar, às vezes, como... jogo americano, né? Que colocava embaixo, assim, que ela falava que era muito lindo. Então, e eu amava desenhar, amava. Tanto é que eu achava que eu seria arquiteta, né? Um dia na vida. Eu já passei por muitas ideias de profissão. Arquiteta da gengiva. Então. E foi muito assim, sabe? Eu explorava tudo, desde as plantas do jardim. Eu abria as plantas, eu olhava contra o sol, eu queria ver tudo. E era assim, era meu curiosa. dia a dia. Muito curiosa, muito. E na escola, quando eu comecei, eu gostava de mexer, assim, nas plantas. E falava, nossa, são perfumes. E colocava em frasquinhos e levava pra escola. Você acredita que eu vendia perfume pras minhas coleguinhas da escola? Empreendedora. Sim, minhas amigas até hoje me encontram e falam, nossa, eu lembro de quando você vendia os perfuminhos que a sala toda comprava. E era 10 centavos. Só que uma vez eu lembro que eu coloquei tinta de caneta, sabe? Pra ficar mais colorido, que eu achava bonito colorido. Aí eu lembro que todo mundo passou e ficou colorido no pescoço, assim. Os pais devem ter amado. Mas são coisas que a gente descobre na infância e que, graças a Deus, eu passei por elas, sabe? Então vocês tinham uma casa bem gostosa, assim, com flores. Nossa, jardim. A casa da minha mãe parece um viveiro, gente. É a mesma ainda hoje? A mesma casa. São plantas pela casa toda e minha mãe sempre foi muito de conversar com as plantas. Eu nunca vi plantas tão bonitas. E ela fala que é isso que dá vida às plantas e a ela também, né? Então, eu cresci e falava assim, nossa, eu realmente não estou sozinha aqui, né? E logo chegavam meus irmãos e a brincadeira começava também, e daí as rotinas. Então, minha casa era muito gostosa, muitos amigos sempre em casa. Muitas comidas, assim, minha mãe sempre foi de chamar as pessoas para comer em casa, o padre, os parentes. Então, assim, sempre cresci com muitas pessoas ao redor. Nossa, quanta lição de vida em 5 minutos! Meu Deus, tô assim, impactada. É que a vida é linda, né? A gente tem que enxergar a beleza em tudo que ela oferece, né? Graças a Deus. Todo dia é uma graça, né? Sim, são oportunidades. Que a gente tem que agradecer muito. Tô até sem palavras, assim, que eu tô processando tudo, assim.
assim. Já quero fazer o lugar americano com o desenho do Pedro, que eu achei o máximo. Isso. Legal, né? Legal. Ontem eu tava procurando uns livros, né? Porque agora já vem a rematrícula, já vem lista de material. Sim. Daí eu fico procurando os paradidáticos, se eu tenho algum do meu mais velho, né? Que vai precisar. E eu abri uma caixa e achei uns desenhos desse tamanho, assim, feito em cartolina recortada do Vinícius, mas que ele fez na escola. Foi uma série lá que eles tiveram de fazer esses desenhos. Eu falei, nossa, eu poderia ter colocado... Nunca pensei em jogo americano, mas é legal, eu poderia colocar num quadro, assim, que são bem bonitos os desenhos, né? Aí a gente fala, né, que... mãe não... Se puder, guarda tudo do filho, né? A gente precisa alugar um container para começar a guardar as coisas. Eu não guardo nada. Não, de desenho, essas coisas da escola, guarda. Não guardo. Por que não? Talvez os primeiros desenhos, assim, nada. Se eu guardava, eu perdi. Teve uma época... você perdeu, mas na hora você pode começar de novo. Posso começar. Ainda. Mas teve uma época que eu fui fazer... tipo, um limpa na minha casa, porque eu guardava todos os cadernos. Daí, quando era só do mais velho, tudo bem. Daí, quando veio do mais novo, eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho onde guardar. Daí, aí eu peguei e separei um caderno de cada ano. Guardei sempre o caderno de artes, porque os meus meninos também sempre gostaram muito de desenhar, principalmente o mais novo. Então, guardei os cadernos de artes e um caderno de cada matéria. E as agendas. As agendas não tem nada. Tem, Tayane. Tem até escrito lá, de quando eles são pequenininhos, que hora que eles comeram, que horas que trocou a fralda. É que agora as nossas agendas, eu não sei as suas, mas são mais online. É tudo online agora, então, né? o meu celular é cheio de print. Não, a escola agora vai modernizar. Pro próximo ano vai ser online a agenda. Mas ainda tava na Mas eu física. gostava da agenda de papel. Eu acho que era diferente, assim, é aquela recordação, né? Não, e até, assim, eu esqueço de olhar a agenda do celular. Esses dias eu olhei lá, daí tava, tal dia fez a tarefa pela metade, tal dia não fez a tarefa. Eu falei, Davi! Daí ele, você não falou nada? Eu falei, porque eu esqueço de olhar a agenda, agora eu vou olhar todo dia. Eu falei, se eu ver algum dia que você não fez tarefa, você vai ver. Mas eu esqueço de olhar. Ele foi passando bem quietinho, assim, né? Ele foi passando bem quietinho, não falou, né? Falei, minha mãe não olha essa agenda mesmo. Laís, e por que odontologia? Então, quando eu estava lá na escola, eu não tinha muitas oportunidades dentro dessas... Vamos falar assim, a visão da escola não era uma visão que incentivava tanto, era uma escola pública. E desde a 4ª série, eu ficava prestando provas, eu via anúncios. Passava alguém anunciando que tal escola tá oferecendo bolsa. Eu ia atrás. Então, eu fazia provas, eu tinha 10 anos. Ia tentando. Aí, não, esse não deu certo, vamos tentar de novo. Aí, quando eu cheguei no terceirão, minha irmã já era diretora de ensino, daqui de Maringá. E aí, ela falou assim, você quer continuar estudando? Eu falava, eu quero muito. Eu chegava a treinar vôlei, eu jogava vôlei, eu era capitã do time. Eu chegava a ficar tentando pra conseguir bolsa nas escolas. Tanto é que uma vez minha mãe ficou bem chateada, assim, porque eu falei, mãe, eu quero estudar no Regina Mundi, eu vou conseguir bolsa lá e tal. Ela falou assim, não, filha, você não vai porque tem que pegar um ônibus. Eu falei, mas puxa, eu quero estudar, sabe? Eu queria, de qualquer forma, estudar. Aí, a minha irmã ajudou, né, a convencer a minha mãe. E aí, ela só precisava pagar os materiais lá nessa escola. Aí, lá dentro, tinha um semi de medicina. E tava a manada, todo mundo querendo medicina. Aí, eu falei, vamos conhecer, porque minha irmã é bióloga. E um dos livros que eu era apaixonada e dentro daquela história da infância que eu conhecia muito era biologia. Então eu via minha irmã vivendo biologia, eu sabia bastante. E eu falava assim, vamos ver a área da saúde. Como uma era jornalista também, eu gostava muito de história. E a outra que era bióloga me ensinava muito dessa parte também. E a Thaís era muito boa em química também. Aí, essas duas áreas eu dominava bastante. Por conta do exemplo delas. A minha irmã chegava em casa... Ela fazia magistério e educação geral juntos. Ela chegava em casa moída, só que eu falava assim, nossa, quando eu crescer eu quero ser como ela. Quero estudar muito como ela. Aí eu fiz esse terceirão, tentei medicina.
não deu, né, gente? Porque ainda não tinha, né? Tinha muitas fórmulas que eu nem conhecia ainda por conta desse ensino básico que foi muito fraco. Aí eu falei assim, mas agora que eu comecei, eu não quero parar. Aí eu fiz uma prova numa outra escola e passei. E daí meus simulados nas escolas era sempre assim, em primeiro lugar. E aí as escolas começavam a falar, agora tenta medicina, agora tenta medicina. Aí teve um vestibular que eu falei assim, não, vou tentar odonto, só pra ver. E passei. Aí eu falei assim, então vamos conhecer o odonto? E fui numa mostra de profissões. Achei legal e falei, vamos mergulhar aí na odontologia, vamos conhecer. Já que eu entrei, não vou ficar tentando mais não. Minha mãe também já quer me conhecer formada, né? Minha mãe sempre tinha muito receio por ser mais velha, de não conseguir me ver formada. Então eu queria me formar. Aí eu fui pra odonto. Gente, eu não esqueço a primeira aula da Flavinha de instrução de higiene bucal. Foi perfeita. Assim, eu não esqueço os detalhes da anatomia, de tudo, porque eu me apaixonei demais pela profissão. Eu mergulhei, eu falava assim, é aqui que eu quero ficar. Não quero mais nada terapêutica. Eu só queria saber de odontologia. Eu chegava em casa, minha vida era odonto. Desde o primeiro ano? Do primeiro dia. Do primeiro dia. Foi apaixonante. Eu mergulhei, assim, eu falei, nossa, eu descobri meu universo aqui dentro. Era tudo que eu queria. A hora que eu peguei a primeira anatomia dental, nossa, eu falava, eu quero desenhar isso aqui. Eu ficava desenhando. E era só aquilo que eu queria viver. Foi perfeito, assim. E aí, já no primeiro ano da faculdade, surgiram oportunidades, assim, de provas para fazer parte de projetos de pesquisa. E desde o primeiro ano, o meu foco era assim, eu não tenho nenhum dentista na família. Então, eu preciso estudar tudo, já que eu tô aqui dentro. Vamos estudar, porque eu gostei disso, vamos estudar. Aí eu comecei lá na saúde coletiva. Aí eu fui da saúde coletiva, do bebê ao idoso. Eu fazia parte do Clínica do Bebê, eu fazia parte do Projeto Trauma, fiz monitoria de pério, desde o terceiro ano, que era quando abriam as vagas para as provas. E também fiz parte da geriatria, né? Com as próteses totais lá nos idosos, que eu amava. Cada idoso que saía com dentinhos, meu Deus do céu, como eu ficava feliz. E eles falavam que, que ficavam bonitos, e eu queria ver foto, eu queria tirar foto com eles. Era tudo pra mim, ver aquele sorriso saindo com dentes, né? E desde o primeiro ano também, lembra que eu gostava muito de pesquisar as coisas? Mergulhei em pesquisa. Era fibroblasto, era dente avulsionado, era projeto de pesquisa de pério. E aí você tava vendendo o que nessa época? Eu não tava vendendo nada, só conhecimento. Você não teve nenhuma ideia, você não quis vender nada. Não, mas eu acabava dando aula pra pessoas que queriam passar no vestibular, né? Ah, é? E daí eu acabava, assim, tentando sempre fazer, desde o cursinho. Meus colegas também prestavam vestibular, então eu ajudava elas ensinando e em troca eu acabava ganhando alguma coisinha. Mas, por que também que eu participava de tantos projetos de pesquisa e de extensão? Porque, primeiro, eu queria ganhar experiência clínica, porque eu não sabia como seria o mundo aqui fora. E porque eu achava que meu paciente precisava de muito respeito. Então, desde o começo, o primeiro dia de aula da Cíntia, eu já escrevi no meu caderno o que eu quero ser no meu futuro. E todas as vezes, ia passando de ano em ano, eu olhava aquele meu caderno e falava, tá aqui seu objetivo, Leis. Não desanima. Ai, não, tem matéria que eu não gosto. Não, todas as matérias eu tenho que gostar. Porque de tudo isso aqui um dia vai fazer diferença na minha vida. E fez. E qual que era o objetivo? O que você escreveu no caderno? Meu objetivo era ser uma profissional humana que tivesse conhecimento que fosse do científico ao clínico, sem deixar passar o que era o paciente. Você escreveu isso? Eu escrevi isso. Nossa, no meu primeiro dia. Assim, eu não conhecia odontologia perfeitamente. Meu conhecimento de odontologia era de uma amostra de profissões. Mas quando eu fui a dentista, porque assim, eu acabei usando aparelho, né? Tem uma história envolvida aí. Aí, quando eu conheci a odontologia, pra mim o dentista era aquela pessoa que tava lá de branco e que ia mexer nos meus dentes. Mas quando eu entrei lá e que eu vi a primeira aula de instrução, meu Deus, eu falei assim, não, dá pra ser o que eu quero. Então, vamos mergulhar. Se eu fosse arquiteta, seria isso que eu queria fazer. Então, eu quero
construir a minha casa em uma base muito sólida. E é isso periodontia também, né? Sim. É totalmente a base, né? É a base de tudo. Então eu quero construir a doutora Vanessa base. falou a mesma coisa, né? Não dá para construir uma casa na areia, né? É o alicerce, né? É o A gente alicerce. precisa que isso esteja bem. E eu acho que a pério, ela entrou sendo também o meu alicerce. Porque eu amava muito o endo também, né? O meu primeiro projeto foi com a Miriam Marubayashi. Então, eu saí da faculdade em 6 projetos de pesquisa, que eram até, assim, muito que os professores falavam, nossa, acho que você foi uma das alunas que mais participou de projeto de pesquisa. E projetos de extensão. Então, eu chegava na UEM às 7h30, eu saía de lá às 8h, fácil. Nossa. E era, assim, apaixonada. Era a sua vida, Era a minha vida. Era a minha vida. Eu só sabia falar de odonto. Na minha casa, todo mundo assim, jornalista, biólogo, até com um pouco de política, mas o meu assunto era odonto. E eu gostava muito de ouvir as outras coisas que eles falavam, eu sempre fui muito quietinha, assim, sempre sento e ouço mais. Por quê? Eu sempre noto que as pessoas podem acrescentar muito pra mim. Então, tudo que as pessoas vão falando, eu vou filtrando. E o que eu posso, eu colho e aproveito pra minha vida, sabe? Eu vejo que isso faz diferença também na minha rotina clínica. Como a quarta filha, né? Tem que escutar, né? A gente escuta. A Thaís fala tanto que eu também tenho que ficar quieta em casa. Faz parte, né, do nosso... Mas quando eu não falo, ontem, o que você falou logo cedo? Vou ligar uma música, você não quer conversar hoje? Você tá muito quietinha hoje. Tá estranho, o que tá acontecendo? Mas reclama que eu falo o tempo inteiro. E como é bom, né, ter tudo isso, né? Esse alguém que vai te falar, que você vai poder aprender com ele, né? Como os irmãos mais velhos, eles podem trazer noção e experiência para nós, né? E eu vi isso também quando eu me formei. Porque, graças a Deus, meus orientadores foram pessoas, assim, muito além da inteligência, uma sabedoria, né? Uma sabedoria emocional, uma inteligência emocional. E tudo, assim, graças a Deus, eu falo que minha formação foi a endo e a pério mais forte, que tinha uma ligação muito grande comigo. Guardo minhas orientadoras com muito carinho. Laís, você chegou a fazer algum curso de endo, algum aperfeiçoamento ou não? Ficou só na pério mesmo? Só na pesquisa, na endo, nos projetos de pesquisa e daí os projetos, o trauma, né? Mas de profissão mesmo, foi tudo pra pério. E eu acho que tenho certeza que eu já falei isso pra você em relação ao que ela escreveu no caderno. Na verdade, a gente tem a prova viva, que é o nosso pai, que foi paciente da Laís, e quando ele chegava, que ele era atendido pela clínica, ele falava assim, mas que doutorinha especial, ela é muito querida, ela é muito inteligente. O pai gostava muito da Laís, e falava isso pra ela, e falava pra você, né, Laís? Falava pra mim. Falava e eu pra saía você. da consulta dele, eu falava assim, porque assim, eu tenho também o meu caderninho de coisas que meus pacientes falam que motivam, né? Então, por exemplo, no dia do dentista, alguns pacientes fizeram à mão algumas coisas e mandaram lá no meu WhatsApp. Então, tudo isso eu vou guardando. Ah, Laís, você é uma pessoa que me trouxe a informação com clareza. Opa, peraí, então isso foi um ponto positivo. Mas quando eu tenho um ponto assim que não é tão positivo ou que seja negativo mesmo, aí que eu ressalto, que eu falo assim, aonde eu vou procurar o ponto de melhora, né? Então, essa é uma das bases do meu atendimento. Além do registro, né, das fotos, do acompanhamento, e de ver ali, na verdade, o periograma se está melhorando ou não, a adequação, né, da higiene do meu paciente, eu levo muito a expressão deles. O que eles estão falando para mim no olhar? Quando eles entram na sala, eles estão felizes? Então, isso para mim é uma coisa muito importante. O que meu paciente diz é um norte, é a minha avaliação. E a avaliação que, graças a Deus, eu recebo de cada um. São presentes, oportunidades. Graças a Deus, eu tenho muitas oportunidades, muitos pacientes que me trazem e me deixam cada dia melhor. E você tem um caderninho mesmo que você anota? Tenho. Tudo? Você sempre foi de anotar assim, Anoto as principais informações. Inclusive, o que Miguel faz, assim, de diferente, eu tiro foto, ou se não dá tempo de revelar, se eu tenho medo de esquecer o que é, eu escrevo atrás da foto.
hoje o Miguel chamou o passarinho de Du, né? Que era o jeito que ele fazia quando ele era pequenininho. O passarinho é Du. Ou a água é Gá. Então, assim, tudo eu vou escrevendo. Porque eu não gosto de esquecer essas coisas. E quando eu volto, raramente eu preciso, assim, voltar lá no começo. Porque se eu escrever, eu vou recordar. Mas quando eu escrevo, às vezes eu falo assim, será que quando ele tiver 30 anos eu vou lembrar de tudo isso? Tá lá escrito atrás da foto. Legal. Então você faz álbum pro Miguel? Faço muitos. Muitos. Tem de cada ano, de cada viagem. E você era uma criança com um diário? Não tive diário. Não veio de criança, porque parece que todo dia você anota alguma coisa. Não, eu acho que realmente foi aos poucos, quando eu fui me conhecendo mesmo. Porque eu imagino que quando eu era bem pequena, os meus diários acabavam sendo as expressões dos desenhos, né? As cores dos desenhos, é verdade. né? Então, isso era expressado dessa forma. Aí, quando eu fui crescendo, aí na adolescência, né? Tinha diário, tinha foto dos artistas que eu achava bonitos. Quem era? Ai, gente, eu lembro daqui. Ai, como ele tá diferente hoje em dia, né? Mas o Felipe Dilon. Sempre Felipe Dilon. Ai, eu achava mas ele ele era lindo. bonito. Ele era mesmo. bonito. Aham. Eram esses, assim. Daí tinha o Fábio Assunção, que também era lindo. Tinha um caderno dele, gente. Tá que depois ele ficou com o dente pintado de caneta, né? Tudo bem, né? Teve uns episódios com drogas ilícitas. Então, deu uma tudo acabada. mudou, mas na Mas época... agora ele tá sei lá, pode falar senhor? Não, senhor já, né? Sim. Enxutão, né? Sim. Agora ele retomou pra vida, né? Que continue bem, né? Que não fique Mas caindo. é gostoso a gente lembrar dessas coisas, né? Tipo assim, que a gente tinha sonhos, né? Claro. E não e relacionados a isso também, né? Sim. Tipo assim, não sei se você já teve vontade de ser famosa, porque na minha época, né, bem diferente da época sua e da Tayane, mas na minha época, por exemplo, assim, eu queria ser Paquita. Ai, minha irmã também. Por quê? Eu só queria ir no show da Xuxa. A minha mãe vestia minha irmã como uma Paquita. Nossa, tinha tudo aqueles negócios no As cabelo. botinhas, as sainhas. Então, assim, a gente sempre é gostoso nessas lembranças de infância que a gente tem relacionado aos artistas, né? Sim. Eu queria namorar o Júnior. Aí. E o Leonardo DiCaprio. E o Leonardo também. DiCaprio. DiCaprio, E eu né? era o Tom Cruise, que era da minha época. Lindos, né? Na época eles estavam lindos, hoje em dia. Um pouco diferente, talvez. O Leonardo DiCaprio agora tem DiCaprio até ainda tá um bonito. meme, né, que fala assim, muito velha pro Leonardo DiCaprio já, porque diz que ele namora só até 25 anos, Ah, é? né? Diz que as namoradas sabia dele disso. todas até 25 anos, então acho que é too old to Leonardo DiCaprio, é o meme, assim, né? Então passou dos 25, Passou dos 25, não eu já adianta tô mais. 11 anos na frente. E filme, essas coisas, música, você lembra dessa época? Eu tive uma das minhas primas, assim, que eram mais próximas. Ela teve aquela fase emo, sabe? E eu era muito quietinha, muito de casa, assim, muito religião. Na minha casa eu tocava Diante do Trono, essas coisas. Eu limpava a casa ouvindo Diante do Trono. Até porque meu irmão também teve uma juventude muito católica, né? Muito, assim, da renovação carismática. Então, minha família era sempre em casa com muitos jovens que estavam em busca de mais de Deus, né? E, só que, assim, dentro dessa fase que eu convivi um pouco com a minha prima, eu acho que foi a fase que eu ouvi mais as músicas Vamos Falar do Mundo. Aí eu lembro que ela ouvia muito, assim, CPM 22, Detonautas... Aquele Linkin Park. Ai, eu adorava. Ai, e era legal também, sabe? Aí ela pintava o olho de preto, era bonito também. Mas eram fases assim. E daí, quando eu ia à casa dela, ela gostava. Ai, vamos hoje se maquiar diferente, não sei o quê. Então, eu tive essas mudanças, assim, de locais que também me deixaram um pouco mais diversificada. Você tem bastante primos, primas? Muitos, muitos. Minha família é muito grande, né? Tanto do lado do pai quanto da mãe? Enorme. Sério? Sim. Você falou que sua mãe sempre gostou de receber, né? Sim. Recebia a família toda Família também. toda. Nossa, até hoje meus primos falam, ai, que vontade de comer a lasanha da tia Terezinha, né? E minha mãe sempre foi uma ótima cozinheira. Então,
Aí o pessoal ia lá em casa e assim, meus primos são, na maioria, mais velhos que eu. Então, da minha idade, tem poucos. Tem essa prima e tem alguns outros que são de cidades um pouco mais distantes, né? Alguns de São Paulo, outros que nem vivem aqui na região sul também. Mas o convívio maior foi com essa prima. Foi com essa. E foi muito proveitoso também, foi minha irmã. Delícia. Dá pra perceber que você pegou bastante, assim, a Laís hoje é uma mistura, uma inspiração das irmãs. Sim. E da mãe, e muito família, né? Muito. E você quer passar isso pro Miguel? Ah, com certeza. Se eu conseguir passar um pouquinho da sabedoria que minha mãe tem, seria maravilhoso. Minha mãe é tão inteligente, minhas irmãs são pessoas assim tão especiais e elas ganham o mundo num conhecimento que vai além de qualquer coisa assim, é estudo. Não, não é. É um conhecimento que é específico de humanidade, assim, de pessoa. Minha mãe, ela ganha o coração fácil numa conversa. Ela é muito especial. Lindo. Eu me inspiro muito na minha mãe e nas minhas irmãs, realmente. Gostaria muito de um dia chegar a ser o que elas são de espelho pra mim. Eu acredito que você já é. Vou chegar lá, acho que já é. Eu tô te achando, assim, mega especial. Uma pessoa super inspiradora, assim, que vê a vida de uma maneira com uma lente colorida. Uma leveza. Uma leveza, exatamente. Sim. Parece que você só quer ver o bem, né? E ajudar também, né? Exato. Me chamou muita atenção que você falou que quando o paciente entra no seu consultório, você quer ver o olhar dele. Sim. Para saber como ele está. E como que é isso, Laís? É a luz, né? Eu acho que a gente reflete muito a luz do que a gente tem por dentro. Sim. E quando o meu paciente traz essa luz pra mim, eu falo, opa, é aqui que eu tenho que entrar. Agora, se não tá iluminado ainda, eu ilumino. Sabe? De alguma forma, eu tento levar porque assim, a odonto, a pério pra mim, ela não é só... é só um tecido ao redor do dente, um tecido de sustentação ou de proteção. Não. A periodontia, ela é a base, mas que está envolvida com um todo, né? Então, assim, as doenças bucais, a saúde gengival pode levar a pioras de quadros sistêmicos. Então, quando eu vejo meu paciente entrando na sala, eu sei que eu não vou ajudar só o periodonto dele. Eu sei que eu vou estimular um bem-estar de saúde que vai ser refletido na saúde dele como um todo. Porque uma pessoa que começa a se cuidar usando um fio dental ou cuidando com 2 minutos de escovação, vai se olhar no espelho obrigatoriamente e vai enxergar quem está ali, né? E tem um lado emocional na pério, né, Laís? Assim, Eu já tenho um paciente para Laís. Você tem um paciente? Tem um lado emocional na pério que eu falo, porque às vezes a higiene do paciente, ela tá vinculado ao emocional da pessoa. Que nem a Laís está falando. A pessoa que às vezes chega ali triste, né? Que você vê que não consegue se amar, o simples, igual você falou, o fato dela ficar 2 minutos se olhando ali no espelho, talvez ela se enxergue e sinta o prazer de começar a se cuidar. Sim. Né? Então tem um lado emocional envolvido, né? Não é todo mundo que tem preguiça. Não. Tem gente que não é por isso, né? Eu falo muito para os pacientes assim, que a hora da higienização tem que ser a hora dele, o momento dele. Então, eu preciso de 2 minutos, eu criei uma playlist com 2 minutos cada música. E nessa playlist, o paciente pode escolher qual música agrada mais ele. Então, assim, você estava falando, que música vem da sua adolescência, do que... O que meu paciente pode escolher que vai trazer para ele boas lembranças, para que na hora que ele estiver se cuidando, fazendo a higienização, ele se lembre do humano que está ali. Porque Muito não é legal só isso. passar o fio dental. Então, isso que eu tô falando. É chegar no espelho e se enxergar como alguém que merece, alguém que saiu do trabalho que não tá mais no automático e que merece ter esse autocuidado. Porque quando ele se cuida bem, quando ele se enxerga como pessoa, ele vai querer praticar atividade física, ele vai querer começar a comer melhor. Ele vai entender que o metabolismo dele, que o açúcar envolvido também pode prejudicar a gengiva. Opa, peraí, já é um ponto de partida.
né? Se minha glicemia vai piorar o meu estado gengival, minha saúde gengival também pode, minha doença gengival também pode piorar a minha doença geral do diabetes. Então, e se eu começar a me cuidar aqui? Então, eu levo a periodontia para as pessoas como algo que é importante no sentido, assim, da vida, né? Você não está aqui para eu ser aquela periodontista que vai falar, você não escova os seus dentes. Não, você está aqui para enxergar o motivo de não escovar os seus dentes. O que está levando, o que está fazendo você se abandonar em frente ao espelho? O que está te faltando aí para voltar a iluminar essa saúde? E é incrível, gente. Eu faço a primeira evidenciação de placa, na segunda eu já vejo um bom resultado. Por quê? Porque eu vejo que o indivíduo acordou, que o paciente acordou, que ali existe uma vida, né? De nada adianta fazer cirurgia de raspagem em campo aberto se meu paciente não entender o que ele está tratando, que é a saúde dele, a vida dele que precisa melhorar. Né? Então ele vem como um todo e eu trato ele como um todo. É alguém que está ali, que precisa de assistência. Nós estamos tão mecânicos, tão robotizados, né? Tudo celular, uma vida que não existe. Então, peraí, aqui você vai encontrar alguém que vai te enxergar. Posso até demorar um pouco para conseguir chegar lá onde eu preciso. Como que você chega na pessoa? Começa com a anamnese, com uma conversa tipo, hoje tá quente, né? Hoje vai chover. Como que... Eu gosto muito assim, começo com a anamnese. Aí a pessoa fala, eu fiz cesárea. Você tem filhos? Quantos filhos? Tem tantos filhos. Qual é o nome deles? Eu anoto. Aí eu de novo anotando. Qual é o nome deles? O que você gosta de fazer durante a semana? Eu gosto de bordar. Que legal. E qual é o tipo de bordado que você mais pratica? Né? O que você gosta mais de fazer? Semana seguinte, a pessoa volta. E daí eu falo, e aí, como foram os bordados dessa semana? Eu trouxe foto pra eu ver. E aí, como é que foi? E geralmente, às vezes eu nem preciso. Às vezes eles trazem fotos de passeios que fizeram bem, de imagens que trazem boas lembranças. E eu falo sempre pra eles, no espelho, você vai levar o que te faz bem na hora da higienização. Leva a sua música, leva a sua imagem, leva a forma... Você gosta mais de o seu autocuidado maior é na hora do banho? Termina o banho e aproveita esse momento para higienizar. Já faz a higiene do dente. E uma coisa que é fato, gente, se você tem filho pequeno, nunca deite com ele ou não coloque a criança para dormir sem antes passar o fio dental e escovar os dentes. Porque pode ser que você durma ali e a higiene bucal é bem provável, esquecida, né? Então, eu já tive isso. Eu também já tive, por isso que eu falo, não faça. Já aconteceu. Faça antes, Aí eu falei, nossa, isso aqui eu não posso fazer, então talvez seja algo que meus pacientes também façam. Aí eu já levo essa informação, cuidado aí. Esses dias até, depois eu te mostro a foto. Eu achei um exagero, que eu fui tomar meu banho e escutei meu marido com meu filho. Ele já tinha dormido na sala, então em vez do meu marido só colocar ele pra fazer xixi e pôr ele na cama, meu marido fez ele escovar o dente. E deixou ele lá escovando o dente. Quando eu cheguei, ele tava dormindo, sentado no chão com a escova. Que dó! Eu falei, o que você fez com o Pedro? Eu deixei ele escovando o dente e saí. E o menino dormiu, assim, eu fiquei morrendo de dó, gente. Eu falei, não, é filho de dentista mesmo, mas... Pelo menos tentou, né? Tentou. Que bonitinho, tadinho. Ele tava muito desoladinho, assim, ó. E não, ele ficou com a escova assim, né? Caída assim, segurando assim. Nossa, você não tirou foto pra guardar essa Tirei! memória? Eu vou te mostrar depois, tirei dele lá, assim. E uma coisa assim que você falou, que você fala pros pacientes tornar esse momento especial, né? Então, com música, você fala bastante pra eles sobre escovas, assim, alguma coisa, ou eu brinco qual a dica? Cada dente tem uma forma específica de limpar. Então, meu paciente senta lá, eu vou evidenciar a placa dele, eu vou mostrar a forma específica que ele vai limpar aquele dente. Não tem uma receita de bolo, por isso que eu até nem posto. Que eu não falo, não é para todo mundo a mesma técnica. Alguns têm retração, outros têm um estado gengival de hiperplasia, uma posição dentária. Então, cada um tem um jeito. E no meio de cada espaço interdental, não é necessariamente o fio dental que a gente vai precisar passar só.
tem pequenas escovas, né, interdentais, e que eu meço. Aqui você vai usar tal escova interdental. E eles chegam assim, nossa, é incrível, que escova legal, agora eu tô sentindo limpo. Olha o que eu tô lembrando agora. Eu tô parecendo você quando eu era pequena. Eu fui atender na sua sala. Uma paciente que ela tem deficiência, né? Daí não dava pra subir a escada, e quando assim eu atendo na sala dela. E eu falei assim, nossa, cadê o controle desse ar-condicionado? Daí eu abri uma gaveta. Deixa eu procurar o controle. Eu abri uma gaveta. Eu falei, o que é isso? Parecia uma escovinha interdental com vários coloridinhos. Daí eu fiquei imaginando, o que é isso? Eu vou perguntar pra Laís. Você sabe do que eu tô falando? Sim, é o medidor. É o medidor de espaço interdental. Então ele vai... Sério? Lá no periograma... Na minha época não existia Você isso. viu que legal, gente? Eu amo. Lá no periograma, na hora que eu faço, eu já meço também o tamanho do espaço interdental. Então, na primeira consulta, o paciente já sai assim... O que é isso, né? São as escovas que você vai usar... Nós vamos começar por 2 espaços interdentais, o maior e o menor. Você pode começar usando essas 2. Na próxima sessão, eu vou indicar para ele uma 3ª ou uma 4ª que ele precisa. Então, eu vou passando dia após dia, conforme eu vejo a adaptação dele também, o que é específico para o caso dele. Então, lá existe também um diagrama, onde eu vou pintando com as cores das escovinhas que ele precisa usar. Então, cada espaço tem. Achei muito bonitinho os negocinhos coloridinhos. Acha de novo a arquitetura e os desenhos da infância, Sim, né? Como você trouxe para sua profissão. Tudo ligado, né? Tudo Gente, ligado. é uma construção. Nós somos uma construção. Mas eu falei assim, aí você falando, eu falei assim, eu tô igual a Laís quando era pequena. Comecei a abrir, eu falei, onde que tá esse controle desse ar? Daí abri a primeira gaveta, falei, que é esse negocinho? Me chamou Cuidado legal, com a sua né? sala, hein, Laís? Me chamou a atenção. Viu, né? Nossa, se você for lá na sala, você vai achar muita coisa, Thaís. Desde a escova elétrica, a interdental, tudo. Porque... E outra coisa que eu gosto muito de estudar é até o creme dental, né? Eu acho que creme dental é medicamento, gente. Sério? Não pode comprar o mais barato? De repente, dependendo do mais barato, às vezes é até melhor do que você pegar um super caro que não vai ter flúor, ou que vai ser o, sei lá, que não vai ter Eu nada. sempre assim, que vai escovar mesmo é o ato mecânico, né? Exato. Então, tipo assim, eu falo, ai, não vou ficar investindo em pasta de carvão e não sei Então, o quê. e o tanto de paciente que compra pasta de carvão? Meu vocês marido compra. Ai, porque eu comprei essa. Eu falei, não, escova a gente pode comprar mais simples, porque... Ah, escova não. A pasta. A pasta. Eu falei, porque se você não escovar, não adianta tendo nada. flúor e uma abrasividade que tá ali dentro do adequado. Então, o problema é a abrasividade, né? E outra coisa clareadoras. que eu vejo, pensando. que eu vejo muito dos pacientes é assim, eles compram muito creme dental para sensibilidade. E para mim isso é muito importante. Por quê? Às vezes a sensibilidade não é uma sensibilidade de recessão gengival. Às vezes é uma sensibilidade que poderia estar indicando um processo carioso. Sim. Então não é um medicamento que precisaria ser prescrito pelo dentista? Sim. Ou seja, meu paciente sai da minha consulta com a indicação do creme dental que ele vai usar. É o mais baratinho, mas é um creme dental indicado pela sua dentista. Então, ele pode sim ter uma concentração adequada de flúor, uma concentração adequada, um índice adequado de abrasividade, desde que ele não precise ficar dependente de creme dental de sensibilidade. Eu vejo muito paciente que não tem indicação de uso diário de creme dental de sensibilidade está usando. E outra, hoje em dia tem tanta coisa pra gente. A gente tem que tratar a sensibilidade do paciente também. Não é só dar um analgésico. Né? A gente precisa pensar que hoje tem a laser terapia, você pode fazer um enxerto, você pode avaliar toda a condição geral do paciente para tirar ele desse quadro de dependência de um creme dental que pode ofuscar a dor de uma possível cárie ou de alguma coisa que poderia estar gerando dor ali nele. Nossa, interessante. Interessante, né, gente? Aí eu gosto muito de estudar sobre creme dental, sobre tipo de pasta, tipo de componente. Tudo. Você estuda até hoje? Muito. Só pério ou tudo? Tudo, porque eu acho que a pério é a base de tudo. Assim, não que eu vá dominar as outras áreas ou que eu não vou precisar de outra pessoa. Na verdade, isso gera pra mim o alerta, né? Opa, aqui eu preciso de outro especialista para avaliar essa situação. Mas hoje estou mais também na área de cirurgia, estudando, mergulhei mais em cirurgia, extração, e também comecei a retornar para a área de implanto.
né? Então, bastante guiada, bastante prótese sobre implante também. Tô tendo uma abordagem bem grande nesse curso que eu tô fazendo agora. Então, tô indo pra Bauru estudar. Legal. E tô estudando bastante sobre tudo isso, né? Prótese é um aperfeiçoamento em implantodontia avançada. Porque quando eu fiz pério, antes eu fiz um aperfeiçoamento em cirurgia. Eu gosto de sempre, antes de fazer uma especialização, mergulhar na prática clínica para ver se é aquilo que eu quero, né? Então, eu já tenho uma oportunidade de, começando a especialização, às vezes até atuar um pouco mais ou enxergar de uma forma diferente. Aí, antes de fazer SP, já estou fazendo esse aperfeiçoamento avançado. Que legal. E fora a odontologia, tem outra área que você estuda? Que você gosta de ler sobre? Ai, gente, eu amo organização. Não que eu seja uma pessoa organizada. Mas assim, você eu tem cara tento. de organizada. Você tem cara de organizada. Eu tento ser organizada, mas... os palitinhos tava tudo organizadinho. Cada coisa na sua casinha. Cada coisa na sua casinha tava lá. E a casinha é importante, né? Porque eu acho que, assim, a casinha... Como eu trabalho em mais de uma clínica, a casinha do financeiro tem que estar bem organizada. A casinha da maternidade tem que estar bem organizada, né? Do casamento e da casa, né? Porque quando eu tive a casa para organizar, eu falava assim, eu posso ser melhor. E lá vem a Laís, né? Eu posso ser melhor nisso. Porque eu acho que é muito assim, a gente não é fazer o que é possível, é fazer o meu melhor dentro daquele possível. E aí eu fico, às vezes, eu tô naquela fase do podcast, né? Porque às vezes eu tô lá organizando a casa e estou ouvindo um podcast. E o podcast que eu mais gosto de ouvir é sobre organização e sobre saúde emocional. Amo escutar os filósofos também. Sim, eu gosto. Psiquiatras. Amo escutar sobre tudo isso. Então, são as áreas que eu me dedico, assim, são além do que eu estudo, né? As áreas extra, que são organização e saúde mental. Organização de casa mesmo, assim, de vida. dobras. Ai, amo dobras. Seu guarda-roupa é impecável. Não, mas eu tento. A intenção é boa, né? A intenção não, é Laís, boa. você já encara de quem tenta e faz. Eu tento e vamos faço, fazer mas um não é todo dia que marketing. fica perfeito. Você já conhece nosso patrocinador oficial, a Casário? Tem então, que legal, né? Tudo no lugar certo. super ajuda na organização. Super Tem muita ajuda. coisa lá. As Se você não conhece. as caixas organizadoras, né? Como são legais aquilo. E facilita a vida, né? Eu vejo que quando... Eu, pelo menos assim, por exemplo, às vezes o guarda-roupa dá aquela virada, né? Você vai pegando uma coisa, aí eu falo, ai meu Deus, eu preciso organizar esse guarda-roupa. Daí eu organizo. Aí a gente se sente tão bem, né? Tão feliz, Sim. tipo assim, nossa, meu guarda-roupa tá arrumado, missão cumprida. Eu até abro, fico olhando. Você até descobre roupas que estavam Roupas lá. que estavam lá. É bem isso mesmo, né? Então a gente se sente plena, né? Quando consegue arrumar alguma coisa. Sem contar né? que você gasta menos, né? Sim. Porque, por exemplo, a dispensa, né? A organização da dispensa, pra mim, é uma coisa fundamental. Primeiro, pela validade dos alimentos. Sim. E também porque quando eu olho minha dispensa, eu organizo em forma de mercado, sabe? O mesmo produto na mesma sequência. Então, nunca um do lado do outro. Sempre é extrato de tomate, um atrás do outro. É arroz, é feijão, um atrás do outro. Então, quando eu faço dessa forma, com essa organização, eu vou ao mercado, eu bato o olho, eu sei que a minha prateleira das frutas, ela não tá ali completa, então tá na hora de comprar. Então, eu tenho uma organização que é mensal e semanal das atividades que eu preciso fazer e das que eu posso fazer assim, por exemplo, quer dizer, das semanais e das diárias, né? E as que eu preciso fazer uma vez por mês. Por exemplo, eu não vou conseguir todas as semanas, de repente, limpar os vidros das janelas. Mas uma vez por mês eu vou lá, lavo E você bem, que passo, faz? passo a minha cerinha, deixo tudo brilhando. Tá bom, mês que vem eu vou fazer de novo. Só que assim, não é todos os dias que a gente vai conseguir fazer, até porque a gente trabalha fora e tudo mais. Mas eu gosto de fazer. Você tem algum vício, assim, de alguma coisa que você gosta de fazer em casa? Por exemplo, assim, eu gosto de passar roupa. Então, eu não deixo ninguém passar a roupa lá de casa. Eu acho a roupa, eu gosto de organizar a roupa, né? Eu já Assim, gosto mais de passar, organizar. as roupinhas do Miguel, tudo separadinho. Mas uma coisa que eu gosto mesmo, que eu tenho a pira, é o vidro, gente. É o vidro. É o vidro, tem Aí, que Laís, estar limpo. dá pra você ir lá em casa, então? Nossa, gente, pior que tem tanta coisa lá em casa.
Você tem TikTok? Não tenho. Então você precisa de um TikTok. Acha? Não leva Sim, jeito, porque gente. ensina um monte de Ensina coisa um monte de limpar vidro. coisa. Tem até então. uma maquininha nova que você compra na Shopee que ela tem várias pontas. Então é pro vidro, é pra não sei o que, pro Eu preciso cantinho de do uma banheiro. Nossa, seria ótimo, Mas será né? que funciona mesmo? No TikTok falou que funciona. É porque você falou de cera. Eu falei, gente, ela deve ter visto isso no TikTok. Ah, eu porque vi no Instagram. E o TikTok é tipo isso. Ah, essa cera você lava assim, faz assim. E fala muito sobre organização diária. Uhum. Tipo, meia hora. O que você pode fazer em meia Sim. hora pra organizar seu lar e ele tá sempre... Nossa, preciso de uma dessa daí. Nossa. E eu tenho pira E em começa negócio... por arrumar a cama, É? né? Não, arrumar a cama. Ai, uma isso- cama é ótimo. Eu fico ainda fico no pé dos meus meninos, porque não são todo dia que eles arrumam, mas eu falo pra eles, gente, primeira coisa. E só que você sabia que eu também escutei, não sei, não lembro se foi no Instagram, acho que foi no Instagram, não, eu vejo mais Instagram do que TikTok, que você não pode arrumar a cama logo que você levanta. Ah, que já dar uma ouvi respiradinha. isso. É, tem que dar uma respiradinha. Então você pode ir tomar o banho, tomar café, depois você volta e arruma a cama. É que eu fiquei com isso na cabeça. Aí toda vez, não, peraí, que eu vou. Deixa eu fazer outras coisas, depois eu arrumo. E de Agora- deitar, né? Com É. tudo arrumado também. Eu Ai. tenho pira com um negócio de roupa. Gente, até meus carrinhos, tipo da Amazon, dessas coisas, você vai ver que eu coloquei um sabão em pó diferente, Ai, adoro. um cheirinho Ai, no diferente. TikTok, eu tô doida pra comprar um que são umas pérolas. Mas não é um maciante, ele só é pra dar cheirinho. eu já... Você já comprou da Downy? Aham, na verdade, eu trouxe. Ah, Esse. Só que então. daí, como a embalagem é grande, né? Daí eu trouxe um menorzinho, mas já acabou. Mas ele faz o mesmo efeito que o lencinho quando você coloca na secadora. Ai, que legal. Aham, só que daí tem uma que eu sigo, que ela é só de lavar roupa. Ah, Que ela mistura todas essas bolinhas. Ela pega vários cheiros e mistura. Na Shopee você acha as bolinhas. Acha? Acho. Eu vi na Amazon. Daí na Amazon até essa semana eu comprei, que já fazia tempo que eu não via, aquela cápsula da Ariel, da Downy. Que ela vem o amaciante e já vem o sabão líquido. Aí você só, nossa, deixa o lençol. Então, assim, tudo que é de roupa eu tenho pira. Então, você precisa me passar o que é de vidro agora, Laís. nossa, eu amo. Só que esses dias também eu tava assistindo um TikTok, na verdade era um podcast. E ela falava sobre percarbonato. Vocês já ouviram falar? já. Gente, não. eu quero achar. Nem esse sei o negócio que pra é isso. roupa. Roupa branca. Pra roupa branca. Diz Que que é é muito ótimo. melhor Que que... deixa... Mas aí você substitui o sabão? Não, pra lavar? Eu entendi que ele faz parte do processo de lavagem. pra Ah, deixar tá. a toalha mais branca. Diz que é o segredo das lavanderias. É? Será que é fedido ou é cheiroso? Não tem Eu acho que cheiro. Ah, não tem tem cheiro. cheiro? E Onde você que coloca compra? ele com o sabão. Aquela assim, onde que compra? Você Já tem que quero entrar no saber. TikTok, tudo é no Shopee. Tem também umas que eu sigo lá no YouTube que são ótimas, assim, tudo final organizer. E daí elas ensinam essas coisas. Olha que aula que a gente tá tendo com a É Laís, fazendo né? almoço e escutando essas coisas. Eu também sou assim. Você cozinha, Laís? Cozinho, mas lá em casa quem cozinha mais ainda é meu marido. Ah, é? Ele fala que quase... Ele é meio que Masterchef, sabe? Ele Aham. ama assistir Masterchef. Aí, vez ou outra, ele apronta uma receita lá diferente, é um vinagrete diferente, ou então um risoto, uma carne. Ele gosta muito de se aventurar na cozinha. E o que o Miguel gosta? Nossa, o Miguel come bem, hein? Ele come bem? Bastante que bom. salada, porque assim, eu começo a comida comendo salada, né? A refeição. Então, ele pega o alface e come, que alface gostoso. Ai, gente, que Nossa. sonho de Gente, criança. E vai sonho. pegando assim, vai comendo. Arroz e feijão, só que o feijão tem que ser o preto, ele tá na fase do feijão preto. Sério, mas assim, alguém apresentou o feijão sim, preto pra sim. ele. Antes era o feijão, desde bem bebê, assim, começou a introdução, ele já ia muito bem com os legumes. Aí depois, quando foi apresentado o feijão, meu Deus, comia a pratada de feijão. Você quer ver Nossa, fazer eu adoro feijão uma sopinha também. de feijão com macarrão? Meu Deus, ele se acaba. E ele come bem, muito bem. Frutas também, graças a Deus. O doce ele come mais pouco também, porque a gente manteve até o segundo, quase terceiro ano sem açúcar. E sua família obedeceu? Eu tive que dar uma seguradinha, mas eles obedeceram bem. Viu que também não é só a nossa família. Não, eu vou fazer. Vamos entrar num. Desculpa, Laís, vou atrapalhar seu podcast. Vou te fazer uma pergunta. Sorvete
picolé é açúcar, é doce? É doce? Tem não, doce. Não vou falar assim. Não Tá é escrito assim, alto em açúcar. É açúcar, tem Não, açúcar. é doce. Mas é um doce. É considerado como... Tipo assim, não vai comer um doce hoje, não pode chupar um picolé, daí é doce? Assim, tem aqueles picolés que você faz em casa também. Não, mas né? é o Não. picolé da sorveteria mesmo. É Ele aquele tá de escrito- groselha. Se você chegar, se você falou pro Miguel, pra sua mãe, não é pra dar doce pro Miguel hoje. Aí você chega, o Miguel tomou um sorvete de fruta da sorveteria. Você ia falar assim, ai, deu doce pro menino? Então, quando tá com os avós, a gente dá uma conversadinha assim, ó. Isso aí é doce, hein? Mas é doce ou não é doce? Eu acho que não é doce. Eu acho que tem açúcar, então Mas não assim, é doce, Laís. Por quê? Ela não se convence. Porque assim, se minha mãe tivesse dado, porque eu tava na ocasião, se minha mãe tivesse dado um chocolate pra ele, Sim. um pirulito, uma bala, é doce. Agora, um picolé não é doce, era até de fruta. De groselha. É uma fruta mais Mas ele doce, não né? comeu o doce, tadinho, ela deixou ele de castigo. E nem foi culpa dele, ele só queria um sorvete que ele também não considerava doce. Minha mãe também não considerou doce e deu. E tadinho, ele ficou de castigo Eu por acho que causa assim, disso. desde Eu que fiquei isso brava. não vire um hábito de todos os dias ter essa dependência de ficar chupando picolé de groselha, não teria Não é, problema, tadinho. né? Mas é doce. Agora sim, tem açúcar. Mas não é doce. Não, ninguém vai me convencer que é doce. Vou até tomar um É que o café. duro é que agora, Fiquei graças nervosa, a vou até Deus, tomar um agora café. Tudo vem com escrito, né? Alto teor de açúcar, alto teor de gordura. Você aceita um café, Laís? Obrigada. Vem tudo Tayane, quer mais? Não, obrigada. já organizado, né? Doce ou não é. Então, assim, se você for pela tabela. Ai, é agora a gente vai ter doce. que ficar lendo Mas as eu coisas pra dei- dar pro menino? Eu Sim. dei picolé pra ele. Ele tinha 2 anos. Laís, eu não vou falar nada, mas no porta-luva do meu carro tem pirulito, Kinder Ovo, que é pra tudo dar pro pro Pedro. sobrinho. Tudo pro Pedro. Tudo pro Não, é Pedro. só o Pedro agora, porque ele que é o neném da família, né? E eu chego, ele já pergunta pra mim. Esse dia eu falei pra ele, você tá achando que eu tenho uma fábrica de Kinder Ovo, menino? Sabe o que o Miguel fala? Ele fala assim: eu posso, não muito, não posso comer muito, porque senão vai fazer mal. E eu posso, mas minha mãe fala que depois eu tenho que escovar os dentes. Tem escova aqui? Ah, ele Ele- fala Gente, é isso. super educado. E o que o Miguel gosta de brincar? Ele pegou esse seu lado aventureiro, exploradora? Ele gosta muito de andar de bicicleta. Ele. Nossa, verdade. Se deixar, ele pega. Ele fala dos fios de cobre, assim, da condução, sabe? Da rede elétrica. Da Da energia. onde assim que esse menino aprendeu isso? Ah, então, é porque eu, às vezes, vou sair, tô conversando. Meu marido é engenheiro. E às Ah, vezes eu tô tá. conversando alguma coisa com ele e eu vou mais a fundo, né? Porque eu quero Uhum. também saber, sou curiosa. E o Miguel escuta. E ele fala, ele reproduz. Minha mãe até fala que o Miguel parece a gente conversando. Que ele fala assim muito bem, muito certinho. E ele fala também, ele gosta de mexer com terra, ele gosta de mexer com as plantinhas, ele fala que ele é engenheiro. Que ele é um engenheiro agrônimo, Agrônimo. como o pai. Engenheiro agrônimo. Essa foi boa. E ele bate no peito e fala, sou engenheiro agrônimo. Gosta de jogar futebol, torce pro Santos. Seu marido torce pro Santos? Santos também, então ele fala que é o time dele, gosta de colocar o uniforme, representa mesmo. E você falou que você é uma mãe que brinca. Amo. Então, tem parquinho perto de casa. Até minhas amigas vão em casa às vezes e falam, nossa amiga, você é muito radical. Porque assim, eu vou aproveitar um domingo. Eu já vou com uma roupinha assim, mais ou menos, pra poder escorregar na terra também. Vou brincar. Você escorrega junto. Uhum, no papelão. Ai, que gostoso. E você senta pra brincar com ele e Sento. tudo. Eu tenho meus momentos com ele. Então, assim, vou brincar de carrinho. Talvez eu não saiba. Às vezes eu pego o carrinho pela frente, pelo verso, assim. Às vezes E eu ele pego fica errado. bravo? E ele fica bravo. Ele fala, mamãe, é desse jeito. Eles ficam bravos, né? Quando não é do jeito certo. Aí ele coloca lá e brinca. A gente gosta muito, assim, de ver sobre planetas, de pintar. Amo pintar, eu passei isso pra ele. Você quer ver? A professora às vezes manda atividade da escola, né? Ele janta, ele é como eu. Janta, termina tudo e fala assim, mamãe, vamos fazer atividade? Vamos, Miguel. O que tem que fazer antes? Ele vai lá, separa tudo da atividade dele e faz a atividade assim, cantando, feliz. Porque eu também faço feliz. Eu falo pra ele, filho, é legal estudar, é gostoso. Olha aqui, você vai conquistar algo mais fazendo isso aqui. Então ele desenha assim, brinca, ele se diverte. Esses dias chegou um lanche do meu chefe em casa.
e a embalagem é preta e branca. Ele falou, não, tá faltando cor aqui. Vamos pintar junto, mamãe, num domingo à noite. Vamos pintar junto? E daí nós começamos a pintar, ficamos até tarde pintando a sacola do meu chefe. E ele ficava comparando, olha, mamãe, escreve seu nome inteiro. Papai, escreve seu nome inteiro. E ficava comparando quais letras e quantas tinham entre a palavra, entre o meu chefe e entre o nosso nome. Então ele ia puxando, ia fazendo círculo pra mostrar, aqui tem tantos, aqui tem esses. Olha, mamãe, aqui tem a letra G, tem no nome também, né? Que legal. Nossa. E seu marido também é super presente? Muito. Organizado também? Muito organizado. Dá show na organização. E o que vocês mais gostam de fazer os 3 juntos? Ai, eu amo sair pra brincar com ele, assim, de pegar um dia. Ele também tá na fase do cinema, gosta muito de ir no cinema. Ao cinema, gosta de brincar, assim, andar de bicicleta, a gente ama. Ver bicho, então, nossa, é o comentário pra semana toda. Sério? Você já foi almoçar com ele lá naquele Fazenda? Ainda não. Eles gostam de lá, é bem legal lá. Bom, não sei, faz muito tempo que eu não vou lá, né? Mas quando os meninos eram pequenos, a gente ia bastante almoçar lá no domingo. E daí tem lugares assim pra você levar uma toalha, sentar ali e ver os bichinhos que tem lá, é legal. A gente gosta também de ir no aeroporto, sabe? Antigo, ficar sentado. Ou de ver, ele gosta de ver avião também. Ele fala cada parte, né? Então é uma retroescavadeira. Ele fala, essa é a parte tal, esse é o tipo de trator tal. É bem a cara dele. Ele grava muito, sabe? É igual o Pedro. De carro, você pode falar tudo com o Fica Pedro, que ele sabe. O Pedro, a gente tava falando de ir pra Disney, daí ele falou assim, só não quero ver esse negócio de bicharada. Não quero ver o Mickey e não quero ver bicharada. Isso, não. Você falou, vou sair pra ver animal. Eu falei, o meu... Lembra que quando você levou ele no zoológico, ele falou assim, aí Pedro, o zoológico foi legal, eu passei no zoológico, eu gostei do sorvete. Não foi, tá aí? Ele falou, eu gostei do sorvete. O que eu mais gostei foi o sorvete. É porque assim, os filhos, eles puxam pra nós, demais. Né? Eu também não sou muito de bicho dessas coisas, assim. E o Pedro gostou do sorvete. Ai, Pedro. Sincero, né? Sincero, né? Meu filho é muito sincero, tem até medo. Dá medo do que eles vão falar fora de casa, né? Meu Deus. Ele olhou pro sogro da Thaís esses dias e falou assim, você é gordinho, né? Nossa. Já passamos uma dessa também com o Miguel, que foi, assim, bem difícil, mas... Ele falou assim, então, automático, falou, nossa, papai, olha o tamanho desse rapaz. E aí, meu marido ficou assim, bem sem jeito, pediu desculpa, né? Aí ele falou, desculpa, mas é que você cresceu bastante, né? Você cresceu bastante. Assim, coisa de criança coisa mesmo, de criança. Na inocência, sem querer falar algum tipo de... Não diz que quer saber se você tá gordo ou não, você pergunta pra criança, né? Laís, e profissionalmente, vamos voltar um pouco profissional. Você se formou e já abriu consultório ou foi fazer a especialização? Essa parte acho que a gente pulou, né? Eu queria aprender mais no clínico, né? Então eu fui pro clínico mesmo. Eu não quis abrir meu consultório porque eu falava assim, gente, eu conheço tantas clínicas com tantos pacientes que talvez seja uma oportunidade de me tornar uma dentista melhor dentro de uma clínica grande, conhecendo os pacientes, para que se um dia eu for abrir, se eu não for abrir junto com essa clínica, que eu possa aproveitar essa experiência que eu tenho lá dentro, né? Porque eu tinha muito medo de abrir um consultório e daí não saber o que eu ia fazer, assim, junto com as outras áreas, sabe? De não ter um especialista adequado para indicar aquele paciente, porque no momento que ele tá dentro da minha clínica, ele leva o meu nome. Sim. No momento que ele entra no meu consultório e eu estou dentro de uma clínica, ele também leva o meu nome, mas eu sei que eu tenho especialistas de outras áreas que eu posso confiar muito. Então, foi esse o princípio que eu segui. Eu não consigo oferecer o mediano. Eu quero oferecer sempre o que há de melhor para o meu paciente. Então, nesse princípio aí, eu não quis abrir meu consultório no começo da minha carreira. Aí depois foram surgindo oportunidades. Vamos fazer sociedade. Vamos abrir consultório, não sei o quê.
Mas eu me sinto tão bem nos lugares em que eu estou que, honestamente, eu não sei se é algo que eu quero pra agora. Que eu tô feliz, sabe? Pô, funciona bem, eu pego... E é tão legal, assim, como são outros especialistas, eu vou aprendendo com os outros também sobre a área deles, né? Então, a pele não é a base. A pele precisa também ter bastante conhecimento do que vem ao redor, né? E a minha convivência com a prótese, com a orto, como me enriquece diariamente. Eles são especialistas muito atualizados. Então, isso traz para mim mais conhecimento. Meu mestrado foi em odontologia integrada. Por quê? Porque eu queria também pegar um pouco mais do que eu tô. Não ser só E você não periodista. pensa em ser professora? Ou você já é, eu não sei. Eu já cheguei a dar aula, né, como professora substituta, mas daí eu engravidei. Aí eu falei assim, eu quero aproveitar a infância do Miguel. Eu acho que ser professora é algo que está nos meus planos, porque eu fiz o mestrado pensando, se um dia eu tiver uma lesão, se um dia eu tiver alguma coisa... Primeiro que eu gosto de pesquisar, né? Então, eu vou unir o útil ao agradável. E de mas ensinar também, né? Eu preciso dessa formação. E aí, assim, não é o objetivo agora, mas é um objetivo que eu tenho pra minha vida, né? Que é ser professora, de continuar o doutorado. Só que agora eu quero me especializar ainda mais. Então, são sequências. E quais são os planos para 2025? Você pode compartilhar com a gente? Sigo nessa de estudar. Sigo nessa de continuar uma vida buscando o que há de melhor em mim e o que eu posso aproveitar de melhor dentro da nossa profissão. Então, como dentro da vida conjugal, daí, meu objetivo é ter uma família unida, né, que possa se amar em essência, né, que possa ser algo real, que esteja dentro, né, porque eu identifico também, né, se não tá legal, eu não consigo levar. Então, precisa ser legal. E que a maternidade possa ser uma dedicação minha. Então, assim, minha dedicação principal é a maternidade, odontologia e todo o resto, né? São duas fortes vertentes na minha vida. Maternidade, casamento e a odontologia. Você teve uma criação bem católica, né? Você falou do seu irmão, tudo. E você passa isso pro Miguel? Como que é? Sim, missa todo domingo. Mas, principalmente, além da missa, né? O que eu aprendi, assim, dentro da minha casa, é que não é somente a missa. É o viver em Cristo. É o levar Cristo em tudo que você faz, né? Que seja luz, que seja bom, ajude, né? Então, é esse princípio que eu levo pra ele. E aí você faz com o Miguel oração, reza todos os dias? Todos os dias. O Santo Anjo, com as avós reza o terço, né? E seguimos assim. Interessante, né? Toda a sua formação que você teve, você tá passando pro Miguel e você levou pra sua vida profissional, né? Sim. Como que você pôde absorver a Laís criança, a gente enxerga na Laís adulta, né? Tudo. Ai, que bom, né? Eu acho que a vida tem que ser uma eterna brincadeira, assim, de viver, sabe? Tem que ter um pouco de criança dentro da gente. Senão as coisas perdem o brilho, né? Sim. Nós seríamos chatos sem ter um pouco de brincadeira, um pouco de diversão. Qual é o sentido da vida se não for pra gente carregar uma esperança também? Né? E quanta gente a gente consegue ajudar levando essa luz? É tão importante. Verdade. Como que você leva pros pacientes essa luz? Você já falou um pouco, fala um pouco mais, assim. Eu não sei se eu consigo levar essa luz pra eles. Mas Consegue. eu rezo. É? Meu paciente senta na minha cadeira, eu tô em oração. Não conto isso pra ninguém, mas assim, meus pacientes recebem minhas orações. Na hora que eles estão lá ou antes de chegar, antes de você começar o atendimento? Antes de entrar na clínica, eu já oro, né? Acordei, tô em oração. Acordei, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus, né? Por mais um dia, pela oportunidade que eu tô tendo e peço muita proteção. Aí, chego à clínica, oração de novo. Eu cresci com minha mãe falando que era joelho no chão. Eu não dobro o joelho tanto quanto ela, mas meu coração dobra perante a Deus. Então, outra coisa que eu faço é, o paciente sentou na minha cadeira, tô fazendo uma raspagem. Claro que eu tô concentrada naquilo, mas eu tô pedindo a Deus. Deus, ilumina essa pessoa, que a vida dela seja especial,
que ele possa se sentir bem estando aqui, que eu possa fazer o bem, que a vida dele seja melhor. E é isso, assim, que os planos e os sonhos dele sejam os seus planos e que possam ser realizados. São minhas orações. Que lindo. Nossa! Quero ir lá ser atendida. Quando eu falei num paciente, eu acho que a Laís às vezes já até atendeu, é meu sogro. Pra ela passar essa luz dela pra ele, assim, porque... Você já atendeu o Edson, né? Edson, acho que não. Não? Acho que não mesmo. Não? Não, porque... Acho que não. Não, acho que não. Eu lembro do seu pai, da sua irmã, da sua mãe também. Ai, minha mãe vive falando, tem que ir lá na Laís. Todo mundo com problema Tem que ir periodontal, lá na oh Laís. Deus. Talvez nem do problema periodontal, mas da identificação da manutenção, né? Da importância que é manter. Sim. E meu pai, como era como paciente? Você lembra? Fofo. Brilhante. Conversava bastante, né? Muito especial. Especial. O seu pai é uma pessoa muito especial. Ele é. Ele Sinto é muita alguém falta iluminado dele. também, né, seu pai? Sim, Muita luz. muito. Ele também sempre estudou a vida toda. Muito veio. estudioso. Uhum. Tudo, né? Tudo Tudo. que ele sempre, como ele era médico numa cidade pequena, então muitas pessoas iam até ele para conversar. Então ia o padre, ia o pastor, ia a benzedeira, ia todo mundo. E uma coisa que ele sempre falou pra gente, tipo assim, como que você vai conversar com a outra pessoa se você não entender, por exemplo, da religião dela? Então ele estudava muito para poder conversar. Como que eu vou falar que eu tô certo se eu não sei o seu certo? Uhum. Tem que ouvir muito também, Tem que ouvir. né? Então, assim, ele sempre estudou muito, né, Tayane? Tinha os horários dele, leu o evangelho dele lá. Muito espiritualizado. Muito espiritualizado. Então, tipo assim, todo mundo já sabia. E meu pai tinha uma coisa muito engraçada. Ele caminhava e ia falando o evangelho. Olha, que legal. E uma coisa que Meu eu não... pai é muito sistemático. Sistemático, assim. também. E, por exemplo, engraçado, tinha uma mesa muito grande na edícula, na casa da minha mãe, e ficava caminhando em volta da mesa, falando, que louco. Ele caminhava dentro de casa, que tá? doutor Meu pai nunca doido. saiu pra caminhar. Mas Olha. eu lembro uma vez que a gente chegou, ele estava sentado na varanda de casa e lendo o evangelho dele. A gente passou por ele, ele não levantou nem a cabeça. Ele continuava o que ele estava fazendo. Concentrado. A gente passou, abriu o portão, a gente entrou, todo mundo também já sabia, já respeitava. Ele continuou de cabeça baixa, orando. Quando ele terminou, a gente já estava lá dentro. Ele falou assim, pronto, agora eu terminei. Oi, tudo bem? E ia lá receber a gente. Meu pai é uma pessoa muito centrada, muito... E com isso ele também ensinava sobre a importância de uma rotina, sobre o, né, sim. o que cada coisa tem seu tempo. Mas é claro que na hora você devia ficar... Nossa, nem ligou com a gente deu na hora oi, que a né? gente chegou, não deu nem oi. Mas a gente já conhecia, né? A gente já sabia como que era, né, Tayane? Por isso que eu tô perguntando, como será que era como paciente, né? A gente sempre tem essa curiosidade. Eu sentia nele, assim, uma pessoa que era muito respeitosa também, assim. Apesar de todo o conhecimento dele, do nível dele, eu me sentia, assim, uma estrelinha. Na hora que ele chegava na sala, eu falava assim, nossa, eu vou atender. Ficava muito feliz a cada presença dele lá. E ele gostava Obrigada muito por também. compartilhar. Ai, gente, Esses dias a gente né? conversou sobre isso, né, Laís? Sim. Que a gente tava... Foi um marco, assim, durante a minha formação, meus atendimentos. Atender seu pai foi muito especial pra mim. Teve algum paciente, assim, que você lembra, mas de uma forma engraçada ou constrangedora, algum momento, assim? Tiveram, assim, claro, muitas situações, mas uma bem engraçada foi uma vez que um paciente trouxe uma sacolinha de mercado e falou assim, ai, esse é meu fio dental. Aí eu falei, como assim? Ele pegou a sacola, ó, doutor, é assim que Tô falando que meu sogro precisa ir lá. Aí eu falei assim, tá, mas... Aí ele, não tem o fio e a fita dental? Por que eu não posso passar isso? Eu, mas porque esse aqui pode se romper ali no meio e tal. E tentando explicar que era sujo, né, o negócio. Aí eu apresentei pra ele o fio dental. Aí ele dei um fio dental pra ele, né? Porque eu falei, gente, senão ele não vai ter condição de comprar. Ele vai usar a sacola, Ele vai né? usar a sacolinha. Aí ele chegou no semana seguinte,
Gostei do fio dental, mas olha, a sacolinha é diferente. A sacolinha que faz efeito. Aí eu já rezei, ai, misericórdia, ajuda ele a entender. Dá entendimento pra ele, Senhor. Mas que a sacolinha foi muito engraçado. Foi essa. Nunca, gente. Nunca nem pensei em usar uma sacola como fio dental. Nossa, palito é campeão, né? Palito Que né? quebra também. Daí Palito é. Tem que explicar tudo, assim. Mas eles têm umas teorias muito peculiares, às vezes. Mas acho que a gente conseguiu passar um pouco pela sua infância, profissão, Adolescência. Para terminar, a gente gosta de fazer perguntas rápidas. Tá bom. E o que vier à sua cabeça, tá bom? Ai, será que eu vou conseguir responder nessa agilidade? Tem algumas aqui que ela já até respondeu. Qual superpoder você escolheria? Ai, superpoder de acolher. Eu acho que a acolhida dentro de uma família, de uma casa... Não é toda hora que você consegue ser acolhedora, né? Não. Então, o poder ouvir o cônjuge, o filho, eu acho que é um poder bem importante. É um superpoder, É um escutar superpoder. mesmo, eu que o diga. Porque tem horas que a gente não tem esse poder aí. Não. Nunca pensei nisso, mas é um superpoder. Um vício. Um vício. Chocolate, né? Uma saudade. Acredite da infância. Um apelido de infância. Nenê. Nenê. Das irmãs? Minha mãe falava, Nenê. A Nenê. Se você pudesse fazer uma pergunta para Deus, qual seria? Agora, viva, assim, para ele te responder. Ai, eu acho que seria assim, Deus, o que eu posso fazer de melhor para ajudar alguém hoje? O seu intuito é sempre ajudar. Sempre. É a base de Cristo, né? Ai, não sei nem com essas respostas assim. Pergunta para ela do dente, não qual dente, mas se ela... Você já saiu alguma vez de casa sem escovar os dentes? Ai, será que quando criança? Talvez na infância, sim. Não, adulta, eu quero saber. Adulto, assim, ai, tô com uma preguiça, tipo assim, já escovei de manhã, vou sair à tarde. Acho que não rola. Porque me dá incômodo, sabe? Dá um negócio. Mas já aconteceu de esquecer o kit e daí de almoçar fora e não conseguir escovar ali logo em seguida. Daí bochecho não resolve nada, mas pelo menos a gente... Eu não vou indicar isso Não é pro um paciente, mecânico, né? Mas... Um dia sem internet. Ai, família, livro, brincar com o Miguel, muita bagunça. Eu acho que ia virar a casa de ponta cabeça. Sol ou lua? Amo a lua. Incrível brilho. Eu jurava que você ia responder dia. Me enganei. Amo só. A lua, assim... E o que mais te empolga? Ai, o sorrisão do Miguel. Ai, Acho tão gostoso. Não tem nada melhor, né, que a gente vê um filho Nada feliz, melhor. né? Muito bom. o Miguel, o que ele é pra você? Divisor de águas. Eu precisava dele para ser uma Laís melhor. Ele me mostrou que a vida é diferente. Acho que sem ele, eu não me reconheço mais. Eu fico me perguntando quem era eu sem o Miguel antes. Quem era? Acho que alguém que não estava completa. O Miguel trouxe plenitude pra mim. Trouxe a maternidade, assim, que eu acho que é o objetivo, o sonho de toda mulher, né? A realização da mulher. Ter um filho. Então, acho que ele trouxe isso pra mim de uma forma muito especial. Foi ele que me inspirou a organização, porque eu vi que sem organização eu não levaria uma casa. Sim. Foi ele que me trouxe responsabilidade de entender que apesar de tudo ser colorido, é necessário dizer não. E que o não dizer não pode ser uma maldade também. Porque talvez eu não esteja delimitando situações que seriam de minha responsabilidade para a educação do meu filho. Então, o doce não.
Não vai comer, não. Isso, não precisa falar isso Então, pra mim, assim, Laís. Então, dentro das minhas limitações, eu acho que o Miguel, ele trouxe um reforço para esse entendimento. O Miguel fala um não muito claro. Ele não quer, ele fala não. E eu já tive muito sim que eu falei sem querer. Então, depois do Miguel, eu aprendi que o não é necessário. E que a gente não precisa agradar, a gente precisa ser responsável dentro do que nós somos também. Porque se o meu eu não aceita, o meu eu não pode receber. Então, eu aprendi que existem limitações, que existem espaços importantes. E a maternidade foi um divisor de água em relação a isso. Foi, assim, primordial. Eu fico pensando na segunda maternidade, como vai ser, né? Como que eu posso crescer ainda mais? Eu acho que filho é tanta bênção. Eu acho que com essa sua sabedoria você pode ter mais uns 3 filhos. Não, gente, não dá, né? Porque a gente tem... Não dá porque a gente trabalha, tem né? uma odontologia pra se dedicar também. Quando eu engravidei do Davi, eu ficava pensando assim, mas e agora? Como que vai ser? Como que eu vou amar outra pessoa como eu amo essa? Tipo assim, esse amor, ele é dividido. Eu nunca pensei eu isso. Eu falava assim, gente, mas é que eu já amo tanto esse, eu vou ter amor pra esse também? Como que eu não sabia como que ia funcionar. E qual foi isso? a conclusão? Que mãe é amor. Em tudo. Em tudo. Então, tipo assim, não tem um amor que eu vou dar mais pra esse, e a gente ama também. Uma coisa que eu percebi, cada pessoa é única. Então, cada pessoa, você tem um jeito de amar. Sim. De demonstrar. De demonstrar. Então, a gente não divide esse amor. A gente aprende a amar a outra pessoa com um jeitinho dela diferente que ela tem, né? O outro filho. Né? Então, o amor não é dividido. Né? É um novo amor. E eu acho também que é uma construção. Tipo assim, você tá grávida, você ama seu neném. Ele nasce, você ama, mas esse amor, ele vai sendo construído, ele vai aumentando. Sim. O amor que eu tenho pelo Pedro hoje é diferente de quando ele nasceu. Era muito pouco aquele amor ali, Até né? porque tem toda uma adaptação, né? Você muda, seu corpo muda. Uma depressão, eu tive pelo menos, né? Então, tipo, eu amava, mas é diferente. Hoje eu olho pra ele e falo, meu Deus, é minha vida. E depois de perder o Benjamin, parece que eu amo ainda mais o Benjamin e ele, porque a gente sabe que as coisas são finitas, né? Então a gente não pode deixar o amor pra depois. E aí vai construindo, tem assim. uma coisa que, infelizmente, a gente aprendeu na dor, foi isso, né? Que o amor não pode ser pra depois, o amor é pra agora, né? E o Pedro, sabe que ele limitou a Tayane de falar eu te amo pra ele, né? Ele falou que ela fala muito. Que ele já sabe. Que ele já sabe, não precisa ficar falando toda hora, igual ela fala. Aí a gente perguntou, tá, mas e quantos eu te amo pode falar? Um só. Que ela fica apertando ele, falando eu te amo muito, não precisa. Ele já sabe. Mas é que parece que quando você falou eu te amo, você explode, né? Eu não Sim, sei, sim. quando eu conheci o Miguel, explodiu algo dentro de mim que foi inacreditável. É uma coisa que, assim, só de falar, parece que meu coração já esquenta. E quando eu falo eu te amo pro Miguel, não é nem pra ele saber. É porque eu preciso falar, sabe? É um negócio Acho que é isso acho mesmo. que é isso, A gente precisa falar. É né? minha dose diária, eu não consigo não ceder, não dar esse amor. Fala, Laís. O meu conselho de mãe que já perdeu é falar, é beijar, é abraçar. Nossa, eu nem ligo que ele reclama. Eu acho até bonitinho, filho. Minha mãe falava que tinha que falar o eu te amo, porque se um dia ela não estivesse aqui, eu tinha que saber para todos os dias da minha vida que ela me amava. Que lindo. Então, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Sim, eu amo. E é isso, né, Thay? Isso é ser mãe, isso. né? Mãe, parabéns pela mãe que você é, pela mãe que você teve. Dá pra gente, se a sua inspiração é a sua mãe e as suas irmãs, a gente já consegue, você já consegue inspirar outras mães, como eu e a Thaís. Eu tenho certeza que a Thaís está saindo daqui como eu, assim, renovada. Assim como eu amei tudo isso. Foi muito especial. Você tem uma luz no sorriso, não é nem no olhar, mas o seu sorriso, assim, é lindo. É muito cativante, assim. Ai, que permaneça. Sim, que você leve essa luz para todas as pessoas, continue vendo a vida assim. Foi muito bonito, assim, muito obrigada por compartilhar
essa maneira de ver a vida. Ai, que acho que falta em tantas pessoas hoje. E assim, foi o primeiro podcast, né? Que eu fiquei meio sem saber o que falar. O que eu vou falar agora, depois dessa resposta, assim, tão grandiosa, assim. No começo você já deu, assim, tantos ensinamentos que eu fiquei, meu Deus, eu processando tudo que eu preciso levar para mim, aplicar na minha vida e começar a pensar na próxima pergunta. Hoje foi um podcast que me deixou meio sem saída. Mas foi muito gostoso, Laís. Assim, embora a gente convive muito, né? Nós duas ali, na hora dos cafezinhos, né? Ou em relação a algum paciente. Mas assim, é que nem eu falei pra você. Eu não sabia que você tinha mais 3 irmãos. Pra mim, você só tinha o seu irmão. Mas aí depois, eu lembrei que você falou, eu tenho uma irmã chamada Thaís. Mas é porque ela queria saber sobre a sua profissão. Ela queria sempre aprender um pouquinho mais. Então, muito sábia. Tão maravilhoso, né, gente? Como foi importante pra mim hoje também. Esse compartilhamento. Eu aprendi muito hoje também aqui. Eu acho que tudo isso... Hoje eu saio com uma Laís melhor daqui do Prime. E a gente também. Do Primecast, assim, saio com uma oportunidade de... Se a vida já era de uma forma pra mim, hoje eu posso levar um pouco mais. E uma coisa que eu acho muito legal e que eu acho que, assim, é pioneiro, né, dentro da odonto, é isso que vocês estão fazendo. Porque a odontologia, muitas vezes, acaba sendo, assim, o colega de profissão. Mas quem é o meu colega, né? Nos outros podcasts que eu assisti que vocês postaram, eu conheci pessoas que eu não conhecia na essência. E eu falei, nossa, que oportunidade elas estão fazendo para nós como colegas de conhecermos quem é a odontologia maringaense, que é referência, sim. Mas que também é referência como pessoas, né? Cada um tem sua história, como cada um dos dentistas são maravilhosos em essência também. Que orgulho de fazer parte dessa profissão, né? Que orgulho de ser uma dentista maringaense também e poder participar aqui do podcast, falando um pouquinho mais sobre mim, que honra. Obrigada, Laís. Nossa, mais uma vez ela me deixou sem palavras, meu Deus. Vamos entregar o presente pra ela. Ai, presente, obrigada. Uma lembrancinha com o nosso patrocinador. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Gente, então é isso. Eu vou... Não tem nem o que falar hoje. Só obrigada, Deus, por essa oportunidade de estar conhecendo tantas pessoas maravilhosas. Isso mesmo. Obrigada, gente. Até a próxima. Até. Obrigada.